Sim, então sou eu, né? A Anne fechou lá. Meu nome é Carla Fernanda, sou filha de Terezinha e de José Ferreira. Estou como professora da Universidade Federal. Opa, fechou. Fechou desde o começo? Não? Ah, fechou agora. Você está falando que você é da Universidade Federal, aí fechou, mas agora já vou... Então, eu estou professora da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, no programa de pós-graduação em Psicologia. Sou coordenadora do Núcleo de Estudos sobre Gênero, Raça, Classe e Trabalho e também coordenadora do projeto Quilombo Anki. Eu acho que, por enquanto, é isso. Vou seguir, então, na apresentação. Eu sou Anne Bittencourt, sou psicóloga, atualmente estou fazendo mestrado em estudos interdisciplinares sobre a universidade com Vita, e tive o prazer de conhecer Carla a partir de um outro colega que também é psicólogo, Henrique Almeida, ele é da Baiana, e somando aí no projeto Quilombo Anki, né? Que é um projeto muito especial para a gente. Fico feliz de a gente poder compartilhar com vocês. Inclusive, é um projeto pioneiro, né? Eu nunca tinha ouvido falar de uma proposta similar a essa, e é uma proposta de cuidado que se mostrou muito potente na prática. Então, estou animada para a gente compartilhar isso. E estou feliz também de poder ver alguns rostos conhecidos aqui. Renata, Ana, Carla, Cibele, que eu já conhecia. Lorena e Aniele também. E espero que a gente possa trocar. Eu queria pedir para as meninas liberarem para compartilhar a tela, que a gente vai passar uns slides. Eu não sei como é. Vicky, você sabe como faz isso? Porque eu acho que eu consegui. Você pode testar, Vita, para ver se foi? Consegui. Ai, gente, é muito... Então, essa aqui é a cara do nosso projeto Quilombo Anki. Eu queria pedir para a Carla ir apresentando e depois a gente comentar. Eu vou passando, viu, Carla? Só para você pedir. Tá? Tá bom. Então, primeiramente, pode passar, Vida. O nome do projeto é Projeto Quilombo Anki, né, como vocês falaram. Mais à frente eu vou falar do projeto, mas antes de falar do projeto em si, pode passar, Vida. Vou falar sobre Quilombo, né? Quilombo, a ideia que sempre foi passada para a gente foi a ideia de que é um lugar de negros fugitivos, onde ficavam os negros fugitivos. E é muito importante, eu sempre gosto de trazer uma ideia que o Molefe Ketchassante ele traz sobre a importância do lugar que a gente vai se colocar para analisar os fenômenos. Porque quando a gente foi sempre passada essa ideia para a gente de Quilombo como lugar de negros fugitivos, é uma ideia que vem a partir da perspectiva do olhar de quem estava com o chicote na mão, do olhar do branco. Então, o olhar dele é que eram negros fugitivos. E aí a gente vai precisar, é muito importante esse lugar que a gente se coloca para analisar os fenômenos, porque a gente vai precisar se deslocar desse lugar que a gente aprendeu durante toda a nossa vida, para a gente começar a ver a partir de outro olhar, a partir do olhar, por exemplo, de quem estava chegando, quem chegou aqui acorrentado, quem chegou aqui e foi violentado, e a partir desse olhar é que a gente vai precisar construir uma ideia de Quilombo como um lugar de resistência, um lugar onde, por exemplo, tem até um jongo
que é do século XVIII, que ele traz que os negros cantavam, uma das letras, eles cantavam assim: com tanto pau no mato, Embaúba é coronel. Aí o coronel via eles cantando desse jeito, né? E aí eles diziam assim, aí eles ficavam felizes, né? Quando eles diziam, porque Embaúba é uma árvore bem frondosa, bem grande, e se destacava das demais. Então, quando eles cantavam com tanto pau no mato, Embaúba é coronel, o que isso para ele significava? Como se o coronel fosse alguém que se destacava, alguém maior. Quando o que eles estavam querendo cantar, o que eles sabiam que Embaúba era uma árvore que era podre por dentro. E essa história nunca nos foi contada. É contada a versão do coronel, que o negro se submetia e realmente reconhecia que o homem branco ele era superior a ele. E aí, quando ele estava cantando, é uma forma de resistência, e entre eles, que eles tinham intimidade com a natureza, eles sabiam que a Embaúba era podre por dentro. Entre o povo branco não tinha essa intimidade com a natureza, então não sabia que era dessa forma. Então, ele cantava isso. As letras de capoeira também, tem uma letra de capoeira que hoje em dia nem muito é cantada mais, mas também que ela remete a essa mesma ideia. Por exemplo, quebra lami com G. Aí o coro é macá, quebra lami com G, e aí a pessoa canta, é macá. E o que significa? Quebra milho como gente, macaco. Quebra milho como gente, macaco. Então, quer dizer o quê? A perspectiva do branco é que o homem negro ele sempre foi zoomorfizado, sempre foi colocado, animalizado. Então, ele era colocado na figura, por exemplo, de macaco. Então, quando eles cantavam quebra milho como gente, macaco, então quer dizer que o macaco, o tal macaco, o homem negro, ele quebrava milho como gente, como homem branco. Então, ei, acorda, tu também faz a mesma coisa que ele faz. Então, a gente nunca nos foi apresentado esse lado da resistência do quilombo, esse lado da resistência do povo negro. Sempre foi nos apresentado a gente como escravo, a gente como um lugar naturalizado de pessoas que brotaram do nada e nasceram para ser escravas, porque elas são inferiores. Então, assim, o quilombo, a gente vai precisar ver a perspectiva, a partir de outra perspectiva. O que significa quilombo? Que é uma reunião fraterna uma reunião fraterna fraterna e livre, de solidariedade, um lugar de convivência, de coletivismo, de comunitarismo, de comunhão existencial, um lugar de resistência e de fortalecimento. Então, o quilombo se formou a partir dessa recusa à submissão, à exploração, à violência do sistema escravista. E tem dois autores que são muito importantes nessa concepção acerca de quilombo, que são Abdias Nascimento e Beatriz Nascimento, que eles embasaram muito todo esse nosso processo de aquilombamento. A gente se embasou muito em Abdias Nascimento e Beatriz Nascimento. O Abdias Nascimento ele traz que o quilombo ele nasceu da necessidade urgente do negro de defender a sua sobrevivência e assegurar a sua existência de ser, no esforço de resgatar sua liberdade e sua dignidade no meio da sociedade. Então, ali era um lugar que tinha uma organização econômico-social que favorecia economia, cultura, religião, modo de existência. Eles tinham como, naquele lugar, resgatar tudo o que o homem branco tentou apagar. Então, era naquele lugar que era uma prática de libertação, tinha finalidades religiosas, recreativa, beneficente, esportiva, cultural, de auxílio mútuo, de comunitarismo, de coletivismo, de resgate da identidade, de fortalecimento. A Beatriz Nascimento ela traz que o quilombo é um local onde a liberdade era praticada, onde os laços étnicos e ancestrais eram revigorados. E aí é que entra algo muito importante que a gente trabalhou muito no Quilombo Anki, que foi a questão da ancestralidade. Porque é um lugar onde a gente vai resgatar a ancestralidade, porque a partir da escravização, eles tentaram apagar, inclusive, a nossa memória. Quando eles traziam a gente de lá para cá,
eles faziam circular ao redor da árvore do esquecimento para que a gente esquecesse toda a nossa história, a nossa identidade, a nossa cultura, a nossa forma de ser, pensar e existir, para a gente assimilar um mundo novo em que éramos inferiores aos colonizadores. E aí, o Quilombo ele foi um lugar de prática de libertação, de revigorar e de resistir, de restituir o que eles tentaram que nós perdêssemos. E ali era um lugar de validar tudo isso que a gente tinha. Então, partindo disso, dessa noção de um quilombo como um lugar de libertação, um lugar de prática de liberdade, um lugar de comunitarismo, de coletivismo, um lugar para que a gente pudesse assegurar a nossa sobrevivência, a nossa existência, a nossa identidade, a nossa forma de ser, pensar e existir. Os quilombos eles foram extremamente importantes na história do nosso povo, porque ali é que a gente conseguiu deixar vivo o que a gente tem até hoje. Então, a partir dali, a gente existia, a gente conseguiu existir, resgatar o que tentaram tirar da gente. Então, assim, nós recebemos dos nossos ancestrais a herança dos quilombos africanos e a gente vai precisar deixar para os nossos descendentes a criação positiva desse aquilombamento. Então, nesse sentido, isso é uma frase de Abdias Nascimento que ele diz: recebemos dos nossos ancestrais a herança dos quilombos africanos e a gente vai precisar deixar para os nossos descendentes a criação positiva do quilombismo. Por quê? A gente vai precisar entender que nós somos 2, que são 4, que são 8, em nós reside uma comunidade, e a gente vai precisar honrar essa comunidade que existe em nós. Porque estamos vivos hoje porque outras pessoas derramaram sangue e suor para que estivéssemos aqui. Então, a herança dos quilombos, a herança dos nossos ancestrais, a herança que eles deixaram, a herança de resistência, a gente vai precisar manter viva. E, nesse sentido, foi que surgiu o projeto Quilombo Anki. Pode passar. Pode passar. Passa, próximo. E nesse sentido foi que surgiu o projeto Quilombo Anki, é porque eu fui falando e não pedi para passar, empolgada. E aí surgiu o projeto Quilombo Anki, que ele faz parte, é um projeto que faz parte do Núcleo de Estudos sobre Gênero, Raça, Classe e Trabalho, NEGRAT, né, da UFPA, que eu sou coordenadora, e ele tem o objetivo de proporcionar um aquilombamento como promoção de saúde mental, de afeto, autocuidado, acolhimento, suporte social e fortalecimento em busca de autonomia para pessoas negras. Então, nesse sentido, diante da necessidade da gente honrar os nossos ancestrais, da gente honrar cada gota de sangue e suor que eles derramaram, a gente construiu esse projeto de aquilombamento, que ele ele aconteceu de maneira virtual durante esse período. A gente está desde a metade do ano, mas assim, a gente começou a construir acho que em julho, mas a gente começou a se reunir em meados de final de agosto para início de setembro, por ali. Não foi? Foi, o nosso grupo ele começou exatamente no dia 17 de agosto. Agosto, pronto. Em agosto. E aí a gente aconteceu de maneira virtual, porque diante da pandemia a gente viu que nossos irmãos estavam morrendo e que, inclusive, a saúde mental é das questões que está muito impactada, porque já existe um genocídio, já existe a necropolítica que mata pessoas pretas de uma maneira
cada 23 minutos morre um jovem negro, já morria, mas diante de uma pandemia, o contexto de vulnerabilidade é ainda maior. E aí, diante disso, a gente resolveu fazer de maneira virtual. Foi um desafio muito grande para a gente fazer, porque a gente não tinha experiência no ambiente virtual. A maioria de nós, eu acredito que se tiver algum lá, a gente nem lembra quem é que tinha experiência no meio virtual para fazer uma atividade como essa. É um projeto gratuito, voltado para as pessoas negras, e é um projeto que tem uma equipe multiprofissional e plural de saberes e práticas. Então, tem profissionais voluntários de psicologia, a maioria é de psicologia, mas tem enfermagem, tem direito, tem serviço social, pedagogia, de terapias holísticas e de outros campos que foram entrando no projeto à medida que foi andando, outros campos foram entrando também. Então, tem profissionais de várias áreas diferentes. Pode passar, Vida. E aí, o que significa esse ANC? Né? Por que a gente escolheu? Eu estou tentando ser bem objetiva, gente, porque eu sou muito empolgada em falar do projeto, e aí a gente tem um pouquinho de tempo para poder falar nisso. E aí eu para não me empolgar demais e dar tempo de fazer a oficina, eu estou tentando ser bastante objetiva. Mas se tivesse 2 horas para falar aqui, aí eu falava com mais calma sobre isso. Mas vamos lá. E aí a gente tem o nome que a gente escolheu, ANC, significa vida, significa chave da vida, que é a chave que os queméticos, são os atuais egípcios, mas antes de ser Egito, o nome era Kemet. Então, ANC é a chave que auxiliava os queméticos a compreender a si mesmo, a buscar um equilíbrio entre o espírito e a matéria, buscar um equilíbrio entre o imortal e o mortal. Então, na busca por esse equilíbrio, é que criou esse projeto, esse quilombo, e a gente deu o nome de ANC para esse equipamento, porque justamente uma chave da vida, uma chave de boa vida, através da educação em saúde, como busca de autonomia, do equilíbrio para uma vida de resistência e também na busca de criar estratégias para o fortalecimento de pessoas negras. Então, pode passar, Vitor. Então, nessa simbologia da Sankofa, é que a gente criou, as atividades, elas se baseavam nessa simbologia Sankofa. É um símbolo, Sankofa é um símbolo, para quem não conhece, africano, em que é esse símbolo que está aí na imagem para vocês, em que o pássaro, ele está de frente, mas a cabeça dele está virada para trás. E o que significa isso? Que a gente vai precisar olhar para o passado, olhar para a nossa história, olhar para as nossas vivências, resgatar a nossa ancestralidade, resgatar tudo que foi perdido, compreender tudo que foi tudo que a gente passou, todas as vivências que a gente teve. Então, é olhar para o passado, para compreender o nosso presente e a gente poder caminhar, traçar, construir o nosso futuro. Então, baseado na Sankofa, é que a maioria das atividades no Quilombo ANC foram desenvolvidas. E, nesse sentido, como eu falei para vocês, a gente buscou trabalhar a questão da ancestralidade. Acho que foi um dos pontos principais a gente trabalhar, não principais, mas assim, foi basilar a gente trabalhar a questão da ancestralidade. Por quê? Porque a partir da ancestralidade é que a gente conseguiu fazer esse movimento de Sankofa, esse movimento de resgatar o que estava lá atrás para que a gente conseguisse entender nosso presente e construir nosso futuro. Mas também, ao mesmo tempo que a gente trabalhava a ancestralidade, a gente trabalhou o letramento étnico-racial, porque é extremamente importante nesse fortalecimento da identidade, que esse povo conheça sobre a sua história, porque só nos é contada a história de pouco mais de 400 anos para cá. É como se a gente tivesse brotado do nada, surgiu ali e a nossa história fosse de lá para cá.
E a gente precisa resgatar, precisa entender mais a nossa história, entender, inclusive, sobre o racismo, mas entender também sobre a nossa vida de ter acesso a isso. A gente não tem acesso ao conhecimento sobre a nossa história, e o letramento étnico-racial ele vai trazer bastante sobre isso. Alguém quer falar? Alguém abriu aí? E acredito que não, acho que foi sem querer. E aí, também uma outra questão foi a questão dos usos da raiva. A gente também trabalhou os usos da raiva, porque é um movimento que a gente assimila, vem o racismo é uma violência de ódio do outro contra mim. Então, essa violência ela Santos, Fanon, vão trazer sobre o auto-ódio. Eu recebo a violência do ódio e eu pratico essa violência, acaba praticando essa violência contra mim mesmo. Então, eu vou precisar externalizar isso. E a partir desses usos da raiva que a Audre Lorde traz, a gente também se baseou nisso para a gente trabalhar algumas questões dentro do aquilombamento. E também trabalhar práticas de autocuidado, algumas oficinas também coletivas que a gente acabou fazendo. Houve uma produção coletiva também no final desse semestre de cada grupo de quilombo. Então, assim, de maneira geral, o que eu tinha para apresentar era mais ou menos isso, para que vocês tanto entendessem um pouco sobre a questão do aquilombamento, do quilombo, mas também entendessem um pouco sobre o quilombo Anki. E já deixo o convite para o próximo ano estarem com a gente, pessoas negras estarem com a gente, se inscreverem para estar, porque é um lugar de muita potência e de transformação na nossa... tanto na vida dos profissionais que estiveram à frente, porque eu posso falar isso, a Vita e a Anne também podem falar um pouco disso, mas também a gente vê a transformação nesses meses que a gente esteve juntos aqui, naquelas pessoas. Então, é mais ou menos isso. Agora aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, porque tem 2 pessoas participantes do nosso grupo, né, meu e Diane, que são Júlia Mabel e Danilo Eustáquio, que estão aqui, que se quiserem falar, né, também sobre o projeto, eu ia gostar bastante, eu acho que é uma coisa boa. Se vocês quiserem falar, vou dar tempinho para vocês tomarem coragem aí. Bom, então a gente pode começar a falar um pouquinho dos grupos, né? Uma coisa importante que Carla fala sobre a questão do uso da raiva e que a gente... E o quanto é importante buscar esse passado para reconhecer, por exemplo, o que é agressividade, o que é violência. Violência, gente, violência é a violência colonial, né? Você utilizar uma estratégia para continuar sobrevivendo e continuar resistindo nesse lugar de violência não é a violência em si. Quando alguém chega e coloca que as pessoas negras elas querem oprimir outras pessoas, né? Ou respondem dessa maneira violenta, a gente faz também, né, se repensar sobre o que é violência e agressividade. A gente teve um trabalho sobre exatamente assertividade, né? Sobre o que é uma mulher negra se colocar em determinados espaços e como isso é recebido, né? E a partir daí reconhecer de fato o que são as leituras além que são trazidas pelo colonialismo acerca dos corpos pretos. Então, o aquilombamento, na verdade, foi algo que serviu para as pessoas que estão nos grupos, né? Mas também serviu para os profissionais, porque o trabalho que a gente desenvolve, né, de cuidado, de atenção, é também entre nós, né? Então, a gente tem nossas reuniões de supervisão, onde a gente trocava muito, e é exatamente nesse sentido da troca, do círculo, né, de saberes que a gente fazia o trabalho, né? As pessoas da área da psicologia, de outras áreas, tinha pessoas que eram de terapias holísticas, né? E a gente ia fazendo essas contribuições nas supervisões. Eu queria saber, assim, porque, né, vocês tiveram muita curiosidade sobre o projeto, se vocês queriam perguntar alguma coisa específica ou trazer alguma visão que vocês têm sobre o que seja aquilombamento, né? Quais as expectativas que vocês criaram quando vocês viram o nome e decidiram participar da oficina? O que é que vocês imaginaram que poderia ser?
Anne pode fazer aquele relaxamentozinho. Rapidinho, antes eu queria saudar minha tia Jo, que ela tá aí, minha tia Giovânia. Não sei se o microfone dela tá ligado, mas ela tá fazendo parte. Fiquei feliz, queria falar isso. Então, eu vou convidar vocês para a gente fazer um relaxamento. Peço que vocês fiquem numa posição confortável, se possível, com a coluna ereta e os pés no chão. A gente também fazia esse trabalho de relaxamento sempre antes de começar as oficinas, tendo em vista que muitas das pessoas que estão no contexto de pandemia acabam passando muito tempo expostas a telas, né? E fazendo atividades geralmente mentais. Então, essa era uma tentativa de fazer um resgate do corpo, né? Para que a gente sentisse um pouquinho o nosso corpo. Quem tiver com o pé no chão, tenta sentir os pés. Vai colocando bastante os dedinhos assim no chão, né? Massageia ali o peito do pé no chão. Vai massageando. Massageia um pouco o calcanhar. Vai prestando atenção na sua respiração. Vai tentando perceber o que é que está se passando pela sua mente. E vai respirando. Aterra seus pés. Vai sentindo a batata da perna. Seus joelhos. Suas coxas. Sua pelvis. Sente o seu bumbum na cadeira. Vai sentindo a sua coluna, vértebra por vértebra. Onde você estiver com as suas mãos agora, tente também aterrá-las, espalmá-las onde elas estiverem, na superfície que elas estão. Vai sentindo cada dedinho, dedo midinho, o anelar, o dedo médio, o dedo que a gente aponta, que eu esqueci o nome, o dedão, na outra mão também, vai sentindo o midinho, o anelar, o dedo médio, o dedo de apontar, o dedão. Sente a palma da sua mão também. Vai para os braços, os ombros. Gira um pouco os seus ombros para trás. E vai percebendo o seu corpo a cada movimento que você for fazendo. Para frente. Sente o seu peito enquanto você respira. Tenta observar o caminho que esse ar faz quando você inspira e quando você expira. Presta atenção na sua garganta. Faz o exercício de deglutir, de engolir a saliva e prestar atenção na sua garganta. Agora se conecta com o teu rosto, seus olhos,
bochecha, nariz, boca. Vou convidar vocês agora para massagear um pouco o rosto de vocês, certo? Começando pelas orelhas. Vai massageando suas orelhas. Sente elas. Massageia o lóbulo da orelha. Depois vai descendo para o queixo. Massageia como você quiser. O importante é você sentir o seu rosto. Massageia o queixo. Vai para as bochechas. Para a gente que fica muito tempo exposta às telas, vou ensinar para vocês uma massagem para vocês fazerem nos olhos, certo? De forma devagar para não machucar. Mas aqui, onde a gente tem esse espaço entre os ossinhos, tá vendo? A gente tem como se fosse um saquinho aqui. Tenta massagear esses saquinhos aqui. E depois vai vindo aqui para esse cantinho do olho e vai apertando assim bem levemente, bem devagar. Então, massageia esses dois lugares dos olhos. Vai tirar minha make toda. Mas vai massageando levemente. Massageia essas bolsinhas que a gente tem aqui embaixo dos olhos. Vai para o nariz. A importância de sentir o seu nariz, muitas vezes é tomado como um símbolo negativo de negritude. Vai sentindo ele, prestando atenção e se apropriando do teu corpo. Seus lábios. Como são seus lábios? Sua testa. E prestando atenção na respiração. Quando você se sentir disposta ou disposto para retornar, quem tiver de olhos fechados pode ir abrindo, quem já tiver aberto vai aguardando, voltando ao ritmo da respiração. Todo mundo aqui? Massa. Então, essa foi uma das primeiras atividades que a gente começou fazendo com o nosso grupo, né? E pensando tanto isso de trazer o corpo, quanto da apropriação do corpo, né? Já que as pessoas negras, historicamente, sempre são tanto expostas a imagens negativas do que é ser negro, quanto de sempre se espelhar no corpo do sujeito branco, né? Então, por isso que eu trouxe para o nariz, trouxe para os lábios, que geralmente são vistos como feios, né? Porque são grossos, porque são grandes. Então, esse exercício também é de um autoconhecimento do seu corpo. E acho que não só para as pessoas negras, né? Mas para as pessoas brancas que estão também presentes, de olhar para o seu corpo e se reconhecer, e não ficar alienado àquilo que é colocado socialmente, né? Enquanto o que é belo, mas sim de construir uma identidade para você própria, né? No exercício de desalienação. E acho que esse também é um exercício do quilombo, já que a colonização, né, ela não é só do território, né, das terras, mas também uma colonização do nosso corpo. Então, a gente vive um sistema, né, que é pautado aí pelas relações
na competição, né? A gente vê o outro sempre como uma possível ameaça de lugares que a gente poderia ocupar, então aquele outro é visto como um concorrente nosso. Então, esse exercício de aquilombamento, né, de apropriação do corpo, é importante para que a gente também possa ver a nós, mas também ao outro de outras formas, né? A partir de uma construção pessoal, que é coletiva, mas também que é pessoal. Então, esse para mim é um dos melhores, um dos mais bonitos, assim, exercício do Quilombo, porque fala de uma possibilidade de construirmos a nós mesmas e nós mesmos a partir das relações que a gente vai começar a tecer, né? Acho também que a gente fez a pergunta e ficou todo mundo meio calado. Acho que isso também é um processo do próprio aquilombamento, né? Porque quando a gente chega no grupo, todo mundo fica meio assim, né? Sem saber onde é que está. Acho que isso também aconteceu no nosso próprio processo de aquilombamento. Eu e Vita, nós mediávamos o grupo, mas a gente ficava também meio insegura, né? De onde é que a gente estava pisando. Carla mesmo falou que isso é muito novo, e ainda mais virtualmente, nós não tínhamos assim uma prática de estar conduzindo oficinas virtuais. Então, quando a gente abria a palavra, né, ela circulava, mas também de uma forma meio reticente. Então, o processo de aquilombar-se, ele é um exercício, né, que como tudo na nossa vida é atravessado pelo tempo. Então, fiz minha fala, mas convido para quem quiser continuar, né, nós vamos continuar aqui juntas. Mas abra o microfone agora, se alguém se sentir confortável para falar, está aberta a fala. O que achou do exercício, qualquer coisa. Oi, gente, boa tarde. Carla aqui. Eu tenho uma curiosidade para saber mais ou menos como foi que vocês começaram a se aquilombar, assim, como foi essa união, né, da chegada das pessoas ao Quilombo Anki, e se vocês ainda meio que há uma temporada com essas pessoas, fecha esse ciclo e vai abrir outro ciclo para entrada de outras pessoas, como é esse fluxo, né, de entrada e saída, é algo rotativo ou vocês mantêm as mesmas pessoas ou tentam manter, né, esse acompanhamento das pessoas mesmo que frequentam. Mais ou menos isso. Quer que eu responda? Então, o Quilombo, a gente organizou um formulário para que as pessoas pudessem se inscrever. A gente divulgou amplamente para que elas se inscrevessem. Ainda estão abertas as inscrições, inclusive tem pessoas inscritas agora que elas vão ficar para o próximo semestre para que a gente inicie. Tem pessoas, a gente fez assim, a gente se organizou para fazer durante um semestre, durante esse semestre, essa prática inicial, para a gente fazer uma avaliação e tomar as decisões de como daria a continuidade depois. A continuidade, as ideias que a gente teve de continuidade engloba entrarem novas pessoas e continuarem as pessoas que estão, porque as pessoas que estão não querem largar o osso. Inclusive, tem uns que estão aqui que podem dizer sobre isso, mas eles não, eles querem, a gente quer, eles não, a gente tem que assumir que a gente quer estar aquilombado, porque é gostoso, saúde, é o dia que a gente tem para falar da gente. Quando a gente fala da gente e o outro escuta, ele está atento, ele tem interesse em saber sobre a gente. E à medida que ele fala da gente também. A gente coletiviza experiências, vivências. Então, por isso que eles querem estar. Mas tem gente que estava como participante do Quilombo, não como profissional, e que agora a gente avalia que tem possibilidade de entrar como profissional e estar à frente de grupos. Então, tem pessoas que a gente vai convidar para estar à frente de grupos, porque já tem potencial para estar, assim, já tinha, e inclusive a gente identificou e que a gente viu esse fortalecimento durante esse período e que a gente acha que tem possibilidade de estar à frente. E aí, quando for... aí eu não sei, assim, a gente não decidiu ainda a data que a gente vai iniciar, mas no próximo
no próximo ano, eu acho que lá para fevereiro ou março, que é quando a gente consegue se organizar melhor, porque a gente também tem uma produção aí que a gente vai elaborar uns artigos para um livro e para a revista, que vão estar tanto os profissionais escrevendo, como também os aquilombados também vão estar trazendo as suas produções, porque teve muita produção linda, assim, poesias, é muita coisa, muita produção. E aí a gente quer esse tempo para que a gente possa organizar essa produção que a gente tem, para poder reiniciar um outro com novas pessoas e dar continuidade aos grupos. Então, mais ou menos isso. Acho que eu te respondi, né, Carla? Sim, muito bem. Obrigada. Eu queria complementar também, falando que quando Carla convidou a gente, né, para participar desse grupo, para estar à frente das mediações do subgrupo, ela trouxe que um dos eixos era o letramento étnico-racial, né, que a gente ia trabalhar com essas pessoas. Então, da importância de estarem à frente, né, fazendo essa mediação, é um trabalho que ele é co-construído com todo mundo, só que da importância de terem pessoas mais ou menos num caminho aí de tornar-se negra, né, dessa construção identitária e já ter um letramento racial de algum tempo.